Quais serão os clubes que mais vão ganhar durante o Campeonato Brasileiro com o Pay-Per-View em 2020? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico em detalhes esse ranking e quero falar sobre um modelo bem diferente de pagamento para essa temporada. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e esse vídeo, pelo menos para mim, promete ser bem legal, bastante interessante. Quero te contar como vai funcionar o modelo de pagamento do Pay-Per-View durante o Campeonato Brasileiro desse ano e, mais importante, conseguir acesso ao ranking da divisão das cotas, ou seja, aqueles que mais vão ganhar dinheiro com o Pay-Per-View e aqueles que menos vão ganhar. Então, certamente imagino que você vai curtir também o vídeo. Se curtir, não se esqueça de, no final do vídeo, dar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Tudo isso é super importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Para começar, quero contextualizar as mudanças nos últimos anos em relação aos pagamentos no Pay-Per-View. O Pay-Per-View se tornou uma grande fonte de receita para os clubes, quase comparável à de TV aberta e TV fechada. Até por isso, muitos clubes têm tido total atenção em relação ao Pay-Per-View. Até 2018, os clubes recebiam de acordo com pesquisas do Ibope. Então, a Rede Globo se baseava no tamanho das torcidas nas capitais e também em todo o país para fazer a distribuição do bolo do Pay-Per-View. Isso gerava enorme discordância e muita reclamação dos clubes. Por isso, para 2019, na temporada passada, houve uma mudança no sistema. E a partir daquele momento foi levada em consideração uma pesquisa feita pela própria Globo com os seus assinantes. Mas os clubes continuaram entendendo que essa pesquisa não era bacana. E em 2020 estreia um modelo diferente, talvez o mais interessante de todos, que se baseou num cadastro feito com os torcedores de cada clube que são assinantes do Pay-Per-View. Entre maio e novembro do ano passado, todos os clubes da primeira divisão do futebol brasileiro estimularam seus torcedores, que eram assinantes do Pay-Per-View, a fazerem um cadastro no site da Globo, um site indicado pela Rede Globo, para que eles pudessem contabilizar a sua assinatura para cada um dos seus respectivos clubes. Isso foi feito de maneira muito positiva por alguns clubes, outros não deram tanta importância e vão sofrer as consequências a partir de 2020, conforme eu vou explicar daqui a pouco. Então, para você entender como o Pay-Per-View será pago, imagine um bolo repleto de torcedores dos 20 clubes e vai haver a divisão da cota de acordo com o percentual de torcedores cadastrados na temporada passada. Os clubes que tiveram mais cadastrados vão ficar com uma cota maior, os clubes que tiveram menos cadastrados vão ficar com uma cota menor. E importante, só 2 times da primeira divisão têm um valor mínimo garantido, o Flamengo e o Corinthians. Até a temporada passada o Palmeiras também tinha esse privilégio, esse ano não vale mais. Então o Flamengo tem assegurados 120 milhões de reais, enquanto o Corinthians tem 110 milhões de reais. Esse número é móvel apenas para cima. Se o Flamengo conseguir comprovar que teve um percentual do bolo superior a esses 120 milhões de reais, ele ganha mais. O mesmo vale para o Corinthians, mas daqui a pouquinho eu vou te explicar que a chance de o Corinthians aumentar esses 110 milhões de reais é muito pequena, já o Flamengo tem boas possibilidades de faturar ainda mais do que isso. Bora começar a falar sobre esse ranking que vai levar em consideração os cadastros da temporada passada. Entre maio e novembro foi o período a amostragem adotada pela Rede Globo. O Flamengo liderou com folga esse ranking. Como costumava ser nos outros anos, o Flamengo manteve a primeira colocação com uma diferença. Abriu boa vantagem em relação à segunda colocação, que é do Corinthians. O Corinthians se manteve em segundo, mas com um percentual menor em relação aos outros anos. É por isso que eu disse que agora há pouco o Flamengo tem enormes chances de bater os 120 milhões de reais com o faturamento, mesmo com esse mínimo garantido. Já o Corinthians, por conta do seu percentual, praticamente impossível de bater esses 110 milhões de reais. É importante lembrar que nesse momento ninguém, nem os clubes, nem a Globo, tem ideia do montante que será dividido. Isso vai depender do número de assinantes ao longo desse Campeonato Brasileiro. A única coisa importante que você tenha noção é que a métrica para distribuir a grana vai se basear no cadastro dos torcedores do ano passado. Mas o bolo para a temporada de 2020, que vai ser dividido, vai depender única e exclusivamente no movimento do Pay-Per-View para essa temporada. No ano passado, a Globo distribuiu algo na casa dos 500 milhões de reais com o Pay-Per-View. Então já te contei que o Flamengo é o primeiro, o Corinthians é o segundo e na terceira colocação surge a primeira grande novidade. O Palmeiras ultrapassou o São Paulo no número de assinantes do Premier, do programa de Pay-Per-View, e ocupa a terceira colocação, vai ser o clube que mais vai faturar depois de Flamengo e de Corinthians. Aí você pode estar se perguntando, pô, mas no ano passado o Palmeiras já não ganhou mais do que o São Paulo? Sim, ganhou mais, mas não por conta do número de assinantes.
é que no ano passado o Palmeiras demorou mais para negociar com a Globo, o Palmeiras conseguiu melhores condições e se incluiu naquele grupo de mínimo garantido. Então o Palmeiras tinha 80 milhões de reais assegurados, um número que o São Paulo não conseguiu alcançar. São Paulo tinha mais assinantes do que o Palmeiras na temporada passada, mas isso acabou sendo ignorado e o Palmeiras foi o terceiro que mais faturou. Ou seja, para 2020, o Palmeiras vai continuar sendo o terceiro que mais vai faturar, mas agora por conta do seu torcedor, que participou em maior número desse cadastro do ano passado. Os são paulinos vão ter de amargar a quarta colocação, tanto no ranking quanto no faturamento. Antes de falar sobre o quinto lugar, queria dar mais um detalhezinho importante. A pessoa que me confidenciou todos esses números, essas informações, não quis passar percentuais do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras e dos demais. Faz parte de uma cláusula de confidencialidade entre os clubes e a Globo. Mas posso te assegurar que essas posições são fidedignas, exatamente da forma como eu estou contando. E a diferença entre São Paulo e Palmeiras para o Corinthians hoje é pequena. Por conta desse cadastro do ano passado, houve uma aproximação dos dois grandes rivais do Corinthians. O Corinthians não conseguiu se aproximar do Flamengo como imaginava e pior, ainda viu Palmeiras e São Paulo se aproximarem do Corinthians. Hora de falar sobre o quinto lugar com outra novidade importante. Quem imaginava que o Vasco seria o quinto, como foi de costume nos últimos anos e como tem sido em todas as pesquisas do Ibope que envolvem torcidas pelo Brasil, o Vasco é sempre a quinta maior torcida, só atrás de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Nesse ranking, baseado no cadastro do ano passado, a quinta colocação ficou com o Grêmio. Talvez baseado no ótimo desempenho do time do Renato Gaúcho nas últimas temporadas, 3 vezes semifinalista de Libertadores da América e um Grêmio que estimulou demais seu torcedor a se cadastrar lá no Premier, no Pay-Per-View. Então, o Grêmio hoje é o quinto colocado, o Vasco aparece na sexta colocação e logo depois aparece Internacional e Atlético Mineiro. O Cruzeiro, caso tivesse se mantido na primeira divisão, estaria muito próximo de Atlético Mineiro e Internacional. O grande problema é que o Cruzeiro caiu para a segunda divisão e agora vai ter de tomar uma decisão extremamente difícil. Ou vai apostar que os seus sócios torcedores vão fazer uma grande adesão para 2020 para faturar uma grana maior, ou terão de escolher pela cota de TV igual a de todos os outros integrantes da segunda divisão. Essa cota vai ser de mais ou menos 8 milhões de reais. Então o dilema do dirigente do Cruzeiro hoje é pegar 8 milhões de reais de cota, como todos os demais, os outros 19 integrantes da Série B, ou optar, apostar na força da torcida e imaginar que os cruzeirenses vão assinar vários pacotes de pay-per-view durante a segunda divisão e vão faturar de acordo com o pay-per-view. Isso vale para todos os integrantes da segunda divisão, mas até hoje nenhum clube teve coragem de apostar nesses assinantes do Premier e preferiu ficar com essa cota dividida de forma igualitária. Já falei sobre o Flamengo na liderança do ranking, seguido por Corinthians em segundo, Palmeiras em terceiro, São Paulo em quarto, Grêmio em quinto, Vasco na sexta colocação, há um empate técnico no sétimo lugar entre o Atlético Mineiro e o Internacional, e no nono lugar aparece o Santos. Pouquinho à frente de Fluminense e Botafogo. Esses times vão ter um percentual menor do que todos os outros que eu citei, mas superior aos demais que eu vou citar daqui para frente. Não dá para dizer que Santos, Botafogo e Fluminense terão receitas grandes com o pay-per-view, mas se o bolo for relativamente grande, Santos, Botafogo e Fluminense podem até ganhar um pouquinho mais do que na temporada passada. O Santos inclusive ficou à frente dos dois cariocas por conta do sucesso de Jorge Sampaoli e companhia durante o Brasileirão do ano passado. Para arrematar sobre o ranking, vale dizer que Bahia, Ceará, Fortaleza e Goiás ficaram com números bem pequenos percentuais em cima desse ranking de cadastro de torcedores. A divisão não vai lhes garantir muito dinheiro, de qualquer forma já é melhor do que nada. O Atlético Paranaense até esse momento não tem um contrato, não tem acordo com a TV Globo, como já foi na temporada passada, até por isso o Atlético Paranaense teve vários jogos transmitidos em TV aberta e os 4 times que subiram da segunda para a primeira divisão, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Sport e Curitiba, ainda negociam com a Globo como é que vai ficar a divisão do pay-per-view. Essa conversa até estava mais adiantada, mas por conta da pandemia, das paralisações, tudo voltou a estaca zero e essas conversas devem ficar um pouquinho mais para frente. Para arrematar, queria te contar também que a possibilidade de termos o campeonato de mata-mata no Brasileirão pode ser um grande tiro no pé para todos os integrantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso porque menos jogos transmitidos na TV podem significar uma diminuição no número de assinantes e, consequentemente, menos dinheiro para ser dividido. Vale lembrar que no atual modelo do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, todos os times fazem 38 partidas. Essa é uma segurança que o assinante tem quando contrata o Premier ou o Pay-Per-View. Já num campeonato de mata-mata,
Por exemplo, se a gente tiver só um turno de fase única, a primeira fase, com todo mundo enfrentando todo mundo, com 19 rodadas, vai ter uma série de times que já vão ser eliminados nessa primeira fase. E aí esses assinantes podem, por exemplo, cancelar a assinatura. Vai ficar interessante somente para os torcedores daqueles times que continuarem vivos. Então há entre vários dirigentes de clube e também no pessoal da Globo uma enorme preocupação em relação ao impacto do pay-per-view se o Campeonato Brasileiro de 2020 for disputado no formato de mata-mata. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês sobre pay-per-view. Se ficou alguma dúvida, use o espaço para comentário. Vou entrar para tentar responder a todo mundo. Espero que tenha sido esclarecedor, que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho, até porque a partir do momento em que você aciona o sininho, você passa a ser notificado toda vez que eu faço vídeo novo ou lives. E tá rolando live toda noite, sempre às 20 horas, às 8 da noite, cada dia com um dirigente, com um treinador ou com um jogador de um clube diferente. Tô preparando várias lives interessantes, inclusive dos times grandes de São Paulo. Tô devendo e sei disso, beleza? Use também o espaço para comentários aqui no canal, aqui nesse vídeo, para deixar opinião, sugestão, dúvida e tudo mais. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!